Oi, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o dia 4, tá? Que o tema é Criado para ser Eterno. Em Eclesiastes 3:11, eu vou abrir na minha Bíblia, né? Fala assim, na verdade eu vou ler desde o 9, tá? O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Agora Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. 14. Sei que tudo o que Deus fez permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. No Eclesiastes 3:11, ele fala sobre isso, né? Essa vida não é tudo o que temos. Abraham Lincoln deixa uma frase: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Então, tudo que nós fazemos hoje, fazemos agora na nossa vida, ele vai surtir efeito lá na eternidade. Então, o nosso alvo é a eternidade. Então, vamos começar. Esta vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação. Esta vida é uma preparação para a nossa próxima. Quando fala próxima vida, não é uma outra vida como essa, é a eternidade, tá? Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Está dizendo no Eclesiastes 3:11. É a base desse versículo. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou a isso. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo, do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Lewis diz: existem apenas dois tipos de pessoas. As que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas que dizem a Deus, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele no mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Vai começar a viver à luz da eternidade e lidar com os relacionamentos, tarefas, circunstâncias numa perspectiva nova. Quanto mais próximo você estiver de Deus, viver de Deus, mais as outras coisas lhe parecerão insignificantes. Quando você já deve ter ouvido falar, quando a gente se posiciona, algo fica para trás. Quando a gente dá um passo para frente, algo fica para trás, né? Quando a gente assume a caminhada cristã, eu acho que aconteceu com vocês, aconteceu comigo, vai acontecer com outras pessoas, alguns amigos se afastam, familiares, a gente acaba sendo criticado, né? Alguém condena a nossa atitude. Tudo isso tem a ver com essa nossa mudança, né? Porque quando a gente está mais próximo de Deus, as coisas vão ficando para trás, né? Até muitas coisas, pesos, medos, traumas, situações do passado também acabam ficando para trás, né? Quando a gente está próximo de Deus.
Vocês já perceberam que quando a gente vai caminhando e tem alguém parado, a gente começa a ficar longe, a pessoa começa a chamar e a gente não escuta? É assim que funciona. Quanto mais próximo a gente vai indo em direção a Deus, mais a gente não escuta as pessoas, as coisas do mundo, a gente vai se afastando disso e vai se aproximando de Deus. Tá bom? A morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Então, nosso corpo pode morrer aqui, né? Ele tem tempo, tem prazo de validade. O nosso espírito não. Nosso espírito é eterno. Como será a eternidade com Deus? O nosso cérebro não é capaz de compreender essa maravilha e essa grandiosidade. Tem coisas que saem do nosso entendimento, que é só Deus mesmo, né? Esse é o significado das escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. 1 Coríntios 2:9. Desfrutemos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo o sempre. Em Mateus 25:34 diz: Um dia Jesus dirá: Venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para você desde a criação do mundo. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de Crônicas de Nárnia, uma série de histórias infantis que formam uma coletânea. Ele fala assim, né, nessa última parte: Para nós, esse é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, esse foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Lindo. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que poucas décadas que você passará no planeta. É mais que a oportunidade de toda a vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além da vida. Em Salmos 33:11, da Bíblia diz: O que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. A vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus, que a gente tem esse relacionamento através do intermédio de Jesus, tá? Não é preciso temer a morte. Em vez de ser o fim da sua vida, será o nascimento da vida eterna. Hebreus 13:14 diz: Esse mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna do céu, que é no céu, né? Então, nosso RG, nossa identidade é em Cristo, né? É o reino. A nossa nacionalidade é o reino. E aqui, vamos fazer as atividades agora, pensando sobre o meu propósito de vida. Esse capítulo, ele é curto, porque ele é bem repetitivo com relação a isso, né? Então, eu não precisei ler tanto o livro em si, peguei alguns tópicos, né? Na verdade, eu não estou lendo o capítulo todo, tá? São os tópicos. Mas como ele é um assunto que é bem, assim, bate bastante nessa tecla, né? Que aqui não é a nossa morada, aqui não é a nossa casa é a eternidade, é com Deus, é o céu, né? O nosso alvo é o céu. Então, aqui está dizendo que é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o último dia, né? Então, assim, tudo que nós formos fazer, falar, pensar, a gente já tem que pensar como se fosse o nosso último dia de vida. Claro, com sabedoria, porque tem pessoas que pegam, né, essa questão viva como se fosse seu último dia e aí acabam torrando dinheiro, cometendo pecados, fazendo coisas assim, metendo os pés pelas mãos, mas não é isso, né? A preparação não é só o externo, a preparação é espiritual. Como que vocês estão se preparando para a eternidade? Né? Da maneira que a gente está vivendo, as atitudes que a gente está tomando, os nossos pensamentos, né, ações, elas estão condizentes com a eternidade? Né? Temos que pensar nisso. E aí as atividades pensando sobre o meu propósito de vida. O tema da reflexão: há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Quando a gente
pensa assim, a gente passa a não se desesperar com as coisas. Claro que acontece, né? Acontece uma situação, quer tirar a gente do eixo, mas quando a gente tem esse pensamento, logo a gente entra no eixo de novo. E o versículo para memorizar é 1 João 2,17. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja, mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. Esse mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja, né? Tudo o que ele tem preparado nele. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. E a perguntinha é: já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Tá bom? E aí vocês respondam para vocês essa perguntinha e eu vou colocar no grupo, tá? Esse estudo. E até amanhã, no dia 5. Deus abençoe todos vocês.